Não fique preocupado. Como ele já falou aqui anteriormente, não se turbe o vosso coração. Jesus ele já está encorajando os discípulos nesse momento. No verso 2, continua. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, aleluia, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Vamos entender, irmãos, esse momento que Jesus fala aos discípulos é um momento de medo. Os discípulos estão com medo, confusos. É um momento de despedida. E para montar essa ceia, antes de mais nada, abre lá comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, verso 22. Faz uma leitura um pouquinho mais extensa, tá? Só para poder contextualizar e a gente poder entender o que está acontecendo. Lucas capítulo 22, verso 7 em diante, tá? Todos acharam, amém? Tá na tela, né? Diz, o Filho do Homem vai como foi determinado. Perdão. Verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderia comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, onde está toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Irmãos, esse é o momento onde Jesus vai preparar o coração de seus discípulos. Porque ele vai partir, a sua presença física já não vai estar mais com eles. É o momento onde Jesus procura fazer com que seus discípulos, nesse momento de transição, fazer seus discípulos entender um pouco. Embora mesmo Jesus explicando, os discípulos não iam entender, né, nesse momento. Mas Jesus estava explicando antes que acontecessem as coisas. O que acontece era a última noite de Jesus com os discípulos, embora eles não sabiam. Era um momento de maior intimidade relacional que Jesus estava tendo com os discípulos. Era um momento de isolamento e privacidade. Ou seja, um lugar que estava no alto lá, onde só estavam ele e seus discípulos. Ali. Óbvio, né, que tinha pessoas que possivelmente, às vezes as mulheres estavam meio que terceirizadas ali, mas não cita elas. Às vezes até a pessoa que veio servir o jantar, né, como o João fala, estava sendo servido o jantar. Mas era o momento mais íntimo de relacionamento que Jesus estava tendo com seus discípulos. Isolado. Um momento de privacidade, um momento onde já não tinha multidão. Já não tinha mais também milagres naquele momento. Não era um momento onde Jesus estava levantando a voz. Mas não. Era um momento onde Jesus, de forma mais íntima, iria revelar a eles o certo sofrimento que ele ia passar. E nesse momento, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus ele vai, tira a sua capa, pega uma toalha, cinge com a toalha, pega os discípulos, começa a lavar os pés de cada um. E foi algo constrangedor.
Principalmente quando Pedro expõe aquilo que estava na mente dos judeus. Por quê? Quem é que lavava os pés? Normalmente, para os judeus, era um servo gentil, não era nem judeu, porque era constrangedor para eles. E normalmente quem tinha um servo para limpar os pés, normalmente era mais quem tem dinheiro. Quem não tinha, ele mesmo lavava o pé de quem ele considerava de honra quando entrava na sua casa. Ou também um escravo de posição inferior. Já não basta ser escravo, tem que ser uma posição inferior. Ou seja, na mentalidade deles, uma pessoa que lava o pé, né, além de tirar a poeira, até os restos dos animais, né, eles limpavam. Cara, era considerado o serviço mais baixo da sociedade. E Jesus faz isso. E Pedro, ele tem uma resistência, falou, não, senhor, pera. O senhor vai lavar meus pés? Eu tenho que lavar, Pedro, senão você não tem parte comigo. Não, então tá bom, então lava o corpo inteiro, lava a cabeça, o braço, a perna. Peraí, calma. Quem já tomou banho não precisa se lavar todo, é só lavar o pé, calma. E o interessante aqui, irmãos, que muitos estudiosos consideram o lava-pés uma parábola encenada. Uma parábola que Jesus viveu. Normalmente Jesus ele costumava contar parábolas, né? Quem lembra? Jesus contando algumas parábolas. Ele contava, mas aqui não. Aqui ele estava vivendo a parábola. Em que sentido? Quando o Deus Todo-Poderoso se despiu, tirou a sua capa, lavou os pés dos seus discípulos. Ou seja, lavar é purificar. Que foi lá na cruz, pelo sangue dele que ele purificou. E depois disso tudo ele veio, voltou depois de lavar, se vestiu de volta e se sentou no seu lugar. Voltou para o seu lugar. Quem pegou? Glória a Deus, irmãos. Jesus está ensinando nesse momento. O momento em que ele se esvaziou. O momento em que o Deus poderoso se fez carne para vir e servir. Lavando os nossos pés, irmãos. E depois de ter purificado, ter lavado os pés, ele voltou para o seu lugar. Aleluia! Ele viveu isso, irmãos. Ele viveu essa parábola. E Jesus, ele explica. Vocês compreenderam o porquê que eu lavei o pé de vocês? Obviamente eles não. Então, eu lavei para dar um exemplo. Por quê? O servo, ele não pode ser maior do que o seu senhor. Eu fiz para que vocês façam igual. Para vocês servir uns aos outros. O que acontece, irmãos? É que muitas vezes nós aprendemos errado. Aprendemos que pelo fato de você ter uma certa posição na igreja, você tem que ser servido. Pelo contrário. Quanto maior é o seu cargo, mais você vai servir. É isso que Jesus deixou como exemplo, vivido. Mas não. Tem gente que faz igual ao mundo, porque essa é a visão do mundo, não é verdade? A visão do mundo é, quanto mais forte, mais poderoso é a pessoa, mais pessoas ela tem para servir. O reino de Deus, ele é um reino, como alguns costumam falar, é um reino invertido, é um reino de ponta cabeça. Porque quem serve já não é mais o servo, mas é o Senhor. Quem serve é aquele que é maior no reino de Deus. Mas não, eu vou, pelo fato do Fábio ser presbítero, cara, eu não posso estar limpando a igreja. Eu não posso ter que, de certa forma, sei lá, visitar um irmão. Porque isso aí tem os diáconos para fazer. Não, nós temos visto muitos aí que pelo fato de até, como eles consideram ser dono da igreja, que dono é Jesus, mas pelo fato da pessoa ser o pastor, cara, ele é o que menos serve. Ele acha que o ministério dele é só ler a Bíblia. Ele acha que o ministério dele é só pregar. E não é. O reino de Deus, ele é de ponta cabeça, irmão. Segundo a visão do mundo, ele é ao contrário do que o mundo pensa. E depois disso tudo, depois de Jesus ter explicado para eles, aí Jesus, ele se angustia. No verso 12 do capítulo 3, ele
ele se angustia, ou melhor, no verso 18 em diante, ele se perturba. No verso 21 ele diz: onde vocês vão me trair? Onde vocês vão me trair? E daí começa aquele, meu Deus. Aí um começa a falar com o outro, quem será? Mano, eu não vou ser. Eu não serei, cara, não é possível. Aí o outro, João aqui do lado de Jesus e Pedro do outro lado lá. E pergunta aí pra ele quem é. Pergunta aí quem é. Aí João, mestre, quem é que vai te trair? Só que os discípulos, presta atenção. Os discípulos começaram a ter conversa e não começaram a entender o que Jesus estava falando. Não prestaram atenção no que Jesus estava falando. Por que nós dizemos isso? Porque Jesus falou para João: é aquele a quem eu pegar o pão, molhar o pão e der. Aí vem Judas: Senhor, sou eu? Você diz. Você que está dizendo. Aí ele vem, dá um pedaço de pão para Judas. Judas comeu. E Jesus olhou para ele: vai e faça logo depressa o que você tem de fazer. Nesse momento Judas saiu. E os discípulos, porque estavam desatentos no que o Senhor estava falando, estavam conversando entre si, não entenderam o que Jesus falou. Acharam que Jesus estava dizendo: vai lá e compra alguma coisa para os pobres, ou compra mais coisas para a Páscoa. Estavam desatentos, irmãos. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós estamos desatentos? Quantas vezes? E detalhe, muitas vezes Deus na nossa vida, Ele não vai falar simplesmente por uma palavra. Ele vai falar por situações na nossa vida. Você sabia disso? Deus ele não fala só por palavras. Pelo momento que você está passando, Deus está falando com você também. Não esteja, irmãos, desatento pelo que o Senhor está falando para você. Esteja atento à palavra do Senhor. E aí vem o momento que Jesus se despede de seus discípulos. Só que tem um detalhe interessante aqui. Antes de Jesus se despedir, aí Pedro falou, Jesus ele fala assim: ó, mais um pouco vocês não vão mais me ver. Aí Pedro: mas Senhor, para onde o Senhor vai? Oxe, eu vou com o Senhor até a morte. Você dará a vida por mim, Pedro? Pedro fala: esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim foi. Todo mundo conhece a história. E muitas vezes nós estamos negando Jesus. Às vezes não é nem pelo falar, mas pelas nossas ações. Quantas vezes nós já não negamos Jesus? E Jesus vai se despedir. Coloca lá no verso 13 e 33, por favor. 13 e 33. Ele diz: falei Lucas? É João, perdão. João 13 e 33. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E por que isso abalou Jesus, ou abalou os discípulos? Porque isso trouxe uma confusão na mente dos discípulos. Sabe por quê? Olha que interessante. No contexto judaico, dessa época, um discípulo não era apenas um aluno, presta atenção, que assistia aulas, igual o nosso conceito que a gente tem hoje. O aluno vai para a escola, assiste, vai embora, acabou. Às vezes nem fala com o professor. Nessa época é diferente. O discípulo literalmente organizava a sua vida ao redor do rabino. E nessa época, era, digamos isso, que era a moda da época. Né? Era um rabino que tinha vários discípulos ensinando. Não à toa que os judeus também tinham seus discípulos. João Batista teve seus discípulos, né? Era a moda da época. O discípulo andava com o mestre, dormia onde o mestre dormia, aprendia observando cada gesto. Imitava o medo de falar, de interpretar a lei, de viver diante de Deus. Então quando Jesus começa a falar que iria partir, aquilo não era só tchau, vou embora, não era só isso, mas soava como o centro da nossa vida está indo embora. Era isso que estava acontecendo.
E para eles isso era quase inconcebível. Os discípulos andaram com Jesus quanto tempo? 3 anos. Eles deixaram profissão, família. Na verdade, Mateus era coletor. Ele trabalhava na coletoria de impostos. Deixou aquilo. Ele ganhava dinheiro com isso. Ele deixou isso. Pedro, João, Tiago, André também. A profissão deles era pescador. Eles deixaram de pescar para começar a seguir o Senhor. Entre outros, às vezes Pedro, que era casado, começou a ter menos tempo com a esposa. E a nossa vida é assim, irmãos, também. Nos caminhos do Senhor, muitas vezes nós vamos abrir mão de algumas coisas. E os discípulos, meu Deus, e agora? Cara, e agora? Nós estamos perdendo direção, proteção, ensino. Até o lugar onde eu sentia que eu pertencia a esse lugar, está indo embora. E até mesmo, muitas vezes, eles pensavam até o futuro. Por isso que isso entrou na cabeça deles, de forma que deixou eles confusos. Não, peraí, cara, nós te seguimos todo esse tempo e você vai embora? Como assim? Não estou entendendo. Senhor, nos faz entender. Na nossa vida é assim, né, irmãos? Há momentos que nós passamos na caminhada que ficamos confusos e não sabemos qual decisão tomar. Não sabemos. Mas saiba de uma coisa, que a resposta de Jesus é maravilhosa para você. Ele diz para você: você conhece o caminho para onde eu vou. Ah, Senhor, mas deixei tudo para trás. Mas você conhece o caminho. E o que o Senhor está dizendo? Confia em mim, calma. Você está confuso nesse momento. Às vezes você não sabe o que fazer. Mas como o pastor falou aqui, é Ele que te sustenta. É Ele que te segura nas mãos. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, irmãos. Aleluia. No verso 14, no capítulo 14, verso 4, Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E essa frase provocou a Tomé uma curiosidade. Provocou o Tomé a ele expor a confusão dele. E Tomé falou: Senhor, peraí. O Senhor está falando que nós conhecemos o caminho. O Senhor não falou caminho, nem falou para onde vai. Como é que a gente vai saber? São duas coisas: o caminho e o local. Caminho e local. No contexto, olha que interessante. No contexto, no contexto da época, né? No grego, vou explicar o porquê eu vou falar. Grego, a palavra odos. Fala comigo para não passar vergonha sozinho. Odos. É literalmente uma estrada. E no hebraico é derer. Tirando catarro mesmo, derer. O hebraico é assim. Fala comigo para não passar vergonha sozinho também. De novo, derer. É isso aí. Derer é andar nos caminhos do Senhor em prática. Esse é o caminho. Não é só você conhecer intelectualmente, mas viver esse caminho. Andar nos caminhos do Senhor. Viver a Torá para se relacionar com Deus. O interessante aqui é que Jesus, ele juntou as duas coisas. Tanto o conceito... Por que eu falei grego e hebraico? Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Porém, Jesus explicando para eles, Jesus estava falando com a mentalidade semítica. Ou seja, Jesus estava falando com a mentalidade que eles entendiam. Né, então, Jesus juntou as duas coisas. Olha que interessante. O João, ele juntou as duas coisas, ficou muito legal. E ele é como se estivesse dizendo assim: ó, o caminho não é somente um lugar trilhado. Ou seja, Jesus é esse caminho. Não é só isso, mas também ele é vivido. Deu para entender? Pegou a mensagem? O caminho, ele não é somente... o caminho não é algo que eu posso dizer assim, cara, eu tenho que trilhar esse caminho aqui somente. Não, o caminho, ele está dizendo que é uma pessoa, que você anda por essa pessoa e vive por essa pessoa. E se alguém é Jesus, irmãos? Aleluia, glória a Deus.
Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que ele fala: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E o que Jesus está dizendo ali é algo mais íntimo, porque ele não está dizendo ninguém vai, está apontando para o futuro, ele está trazendo algo para ele. Ninguém vem nesse caminho se não for por mim. Eu sou esse caminho. E sabe o que tudo isso nos lembra também? Nos lembra lá em Gênesis. Olha que interessante, irmãos. Coloca lá Gênesis, capítulo 3, verso 24. Olha o que está escrito. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia aguardando o caminho para a árvore da vida. Essa espada flamejante fazia o quê? Guardava o caminho. O legal de João é que muitas coisas ele lembra lá Gênesis. No começo também, né, que ele escreve lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lembra quando Deus falou, e haja luz e houve luz? E ele traz isso para Jesus também. E aqui ele faz mais ou menos a mesma coisa. O caminho, o homem, o ser humano, ele andava com Deus. Deus falava com o homem face a face. Na virada do dia, Deus ia lá, como de costume, e falava com o homem. Tinha um relacionamento, tinha uma intimidade. Mas o pecado afastou o homem de Deus. E fez o quê? O homem perdeu o caminho. O caminho que ele tinha. E o que João está querendo frisar aqui é que Jesus, ele é esse caminho de volta para o Éden. Jesus é esse caminho de volta para a intimidade. Irmão, muitas vezes você esfria. Muitas vezes você está desanimado. Mas olha para esse caminho que você está trilhando. Olha para esse caminho, irmãos. Nós somos tentados diversas vezes, de muitas maneiras. E às vezes você dorme mal, você não está bem. Espiritualmente você desanima. O mundo nos impulsiona para poder estar longe de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Mas olha para Jesus. Jesus, ele é o único que pode te levar de volta para o relacionamento com o Pai. Hoje é o dia que eu desejo do fundo do meu coração que nós saiamos daqui convicto desse caminho que estamos seguindo, irmãos. Convicto desse caminho que estamos vivendo. Se você desanimou nessa caminhada, se nesse momento da sua vida está difícil, se nesse momento da sua vida você quer, às vezes, abrir mão, largar, ou às vezes falar, vou ficar na minha casa, vou fazer mais nada não. Entenda que hoje Jesus está dizendo, volta para o caminho. Mas Senhor, eu não tenho essa possibilidade. Eu sou o caminho. Eu te levo de volta para o jardim das delícias, que é o que quer dizer Éden. Jesus, ele nos religa a Deus. Apesar do ser humano ter perdido o acesso a Deus, mas Jesus está dizendo, eu religo você de volta ao Pai. Que é muito mais íntimo do que chamar de Deus, tá? Não que chamar Deus não seja íntimo, chamar Senhor, mas de Pai traz o sentimento de familiaridade. E se com Cristo nós somos um com Cristo, e Cristo é um com o Pai, e Ele habita em você, irmãos. Porque Jesus, Ele fez isso. Aleluia. E o interessante é que aqui Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Não. Ele fala, eu sou o. Querendo dizer que é o único. No mundo, irmãos, olha, presta atenção. No mundo, existem várias formas que as pessoas tentam se achegar a Deus. O ser humano, pelo fato dele ter pecado, nascer já no pecado, ele tem a visão deturpada do que é chegar-se a Deus. Se as palavras não revelar, o ser humano ele se perde. E quantas pessoas que para se achegar a Deus, tem gente que faz sacrifício.
Tem gente que para se achegar a Deus, acende uma vela. Às vezes nem se achega a Deus, quer se achegar a um santo. Tem gente que para se achegar a Deus, precisa fazer alguns tipos de rituais. Porque eles estão entendendo que é um dos caminhos que leva a Deus. E há uma frase famosa que diz: todos os caminhos levam a Deus. Mas sabemos que isso é mentira do diabo. Sabemos que o caminho ele é único. Eu não preciso ficar fazendo várias coisas para me achegar a Deus. Eu preciso somente me achegar a Jesus, que Ele é o caminho vivo. Ele é o único. É o único que nos leva para perto de Deus. É o único que nos religa. É o único que nos aproxima, que nos faz ter intimidade com o Pai. E uma coisa que os judeus da época sentiam confrontado era isso. É porque Jesus chamava Deus de Pai. Irmão, você tem essa liberdade. Porque hoje você é filho de Deus. Você tem a filiação por meio de Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes estamos com medo. Estamos confusos. Mas hoje Jesus está dizendo: calma, eu sou o caminho, olha para mim. Você está trilhando aqui neste caminho? Você está trilhando? Você está me trilhando? Você está no caminho certo. Aleluia. Jesus ele fala também, falando de caminho, verdade e vida, lá no verso 14, no capítulo 14. Verso 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Pensei em frisar nessas 3 palavras porque é o tema, então tem que dar uma destrinchada para a gente poder entender melhor. Quando Jesus ele fala a verdade, a palavra verdade, ela vai muito além de falar coisas corretas. Ou não mentir. No contexto judaico também, irmãos, uma dica que eu vou dar para todos. Quando a gente lê a Bíblia, procure sempre ler com a mentalidade do povo da época. Porque se a gente lê com a nossa mentalidade ocidental, a gente vai fazer confusão, a gente complica. A gente vai entender bastante coisa, mas o texto, ele perde um pouco da sua riqueza, tá? Então, eu recomendo. Todos nós aqui temos fontes, várias fontes. Tem o Google, tem essas inteligências artificiais, tem o ChatGPT, tem o Gemini. Cara, eu recomendo. Use como ferramenta para que você possa ter um conhecimento mais rico sobre a palavra, amém? Então, no contexto judaico e no Evangelho de João, a palavra verdade, ele quer dizer que é aquilo que é real, definitivo, fiel e revelador de Deus. Jesus, ele está dizendo que ele é a revelação perfeita de Deus. Irmãos, a gente lembra Moisés? Moisés falou: mostra a tua face, eu quero te ver. Ô Moisés, eu vou passar de costa aqui, né, tal, você não vai conseguir me ver, mas você vai ver a glória ali e tal. E Moisés viu a glória de Deus, Deus passou de costa, o rosto dele brilhou. E muitos tentam entender como que é Deus. Tem gente que pergunta: e como que é Deus, cara? Como que é? Como que é? Como é que eu explico? Uma resposta simples: olha para Jesus. Hebreus diz que ele é a expressão exata de seu ser, ou seja, é Jesus que revela quem de fato Jesus é. E ele está dizendo: eu sou essa verdade. Mas como é que é Deus? Olha para mim. Jesus, ele é a verdade sobre o próprio ser humano. Meu, isso aqui me pegou de uma maneira que me constrangeu. Como? Olha que interessante isso aqui. O ser humano, Deus ele fez o ser humano perfeito, não foi? Foi. O ser humano perdeu a sua perfeição quando caiu, não foi? Foi. E o ser humano, ele foi rebaixado ao mais baixo nível que poderia ser, que é o quê? Chegar à morte. Olha, irmãos, olha como que tudo que nós passamos, o que o ser humano
que o ser humano é hoje. Nós nascemos, ficamos doentes, nos afadigamos de trabalhar para poder ter um sustento, principalmente nós que somos pobres pro-max. E louvado seja Deus por isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Como o outro irmão falou, que às vezes Deus nos mantém na pobreza, porque se Deus der um pouquinho de poder, a gente abre a asa e quer sair voando, né? Porque o propósito de Deus em relação ao ser humano é que o ser humano tivesse a vida eterna com Ele. Com Ele. E Jesus, ele é essa verdade, porque da mesma forma, olha que interessante, Deus ele mostra em Jesus o maior propósito sobre o ser humano, que é o quê? Não é a morte. Mas presta atenção o que Deus fez com o homem. Ele pegou este homem, Jesus, e ressuscitou, e levou ele, e ele está acima. Ele herdou tudo aquilo que Deus fez. E você, é isso que eu estou dizendo, irmãos. Entenda que eu estou dizendo que, da mesma forma que Deus exaltou Jesus, embora Jesus é o nome que está acima, sobre todos os nomes, não só na terra, mas debaixo da terra e no céu também, Deus também vai te exaltar. Eu não estou dizendo que você vai ser Deus igual o nosso Jesus, mas qual é a nossa exaltação? A vida eterna que nós temos em Jesus. O mesmo corpo que ele tem, um corpo que já não vai estar mais sujeito ao tempo, um corpo que não vai mais estar sujeito à enfermidade. Deus ele vai nos exaltar dessa maneira, é isso que ele está falando. Eu sou a verdade do homem também. É por isso que ele fala, olha para mim, olha para mim. Deus exaltou o homem. E hoje nós podemos cantar e louvar a Deus por isso, irmãos. Porque ainda que a morte nos alcance, esse não é o nosso fim, aleluia. E Jesus aqui também está fazendo um contraste, falando da verdade, Jesus está fazendo um contraste com os sistemas religiosos da época, tanto judeu quanto grego. Por quê? Eles procuravam a verdade na Torá. E de fato a Torá apontava para a verdade que é Jesus. Mas a Torá, o Antigo Testamento, ele fica incompleto se Jesus não é revelado. E é por isso que muitos da época não entendiam o que Jesus estava dizendo. Porque quando Jesus ele falava, ele apontava que ele não era somente filho de Deus, mas ele apontava muitas vezes que ele era o próprio Deus. E isso trazia confusão na mente da religião da época. E os gregos, os filósofos, né, da época, buscavam o que é a verdade, os romanos. O que é a verdade? A verdade como é que ele fala? Eu penso, logo existo. Essa é a verdade. E o mundo hoje diz que a verdade é relativa. Por quê? Porque aquilo que é verdade, que me faz viver, para mim é verdade, para você não. Por exemplo, como posso dizer, para não ofender? É porque assim, irmãos, tem gente que vive no pecado. Tem gente que vive e justifica, e ele é feliz por isso. Ele fala, eu sou feliz por isso, essa é a minha verdade. Eu vivo por isso. Eu me transformei, eu vivo desse jeito. Para outras religiões, a verdade é aquilo que eles pregam. Não, o que eu estou falando é, a minha religião é a verdade. E tem igrejas que falam, a verdade é a minha igreja. Tem igreja que ela é tão exclusiva, que ela acha que ela é a única verdade. Não, se não seguir aqui nessa igreja aqui, você está perdido. Jesus está dizendo, eu sou a verdade acima de tudo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas o foco dessa mensagem é centralizar Jesus. O foco dessa mensagem não é dizer que você vai ter uma vida próspera. O foco dessa mensagem não é dizer que você vai ter uma vida com abundância segundo o mundo. O foco dessa mensagem é centralizar Jesus. E eu sei que muita coisa aqui que eu estou falando, pode ter gente que está pensando, tudo isso que você está falando, eu sei. Mas eu quero te lembrar,
porque você muitas vezes esquece. E seguir Jesus é encontrar aquele em quem a alma finalmente pode descansar, sem medo de estar sendo enganado, irmãos. Irmão, eu não sei se já passou na cabeça de vocês, na minha já. Que às vezes você está pensando, cara, eu tô... Pensamento assim, né? Bem simples. Cara, eu tô pensando, eu tô indo para a igreja. Eu não sei, cara, se isso é para mim. Cara, o que eu devo fazer? Sabe, às vezes vem esses pensamentos. Você é ser humano e pode acontecer, cara, será que isso que eu estou fazendo está certo? E Jesus fala, você está fazendo o que é verdade. Jesus quer te fortalecer e está te dizendo, você está fazendo o que é verdade. Porque você está neste caminho que aponta para a verdade, que diz o que é a verdade. Irmãos, Jesus, Ele é a verdade da tua vida. Se Jesus não for a verdade da tua vida, cuidado. Cuidado, porque você está andando no engano. O que Jesus está dizendo é que Ele é a única coisa, a única verdade que apresenta a Deus, a única verdade que revela a Deus, a única verdade que nos leva para perto de Deus, e a única verdade que nos dá a vida, e é por isso que Ele fala, eu sou a vida. Jesus, Ele não se apresenta apenas como alguém que ajuda a viver melhor. Porque é bom viver com Jesus, não é? Ele ajuda a viver melhor. Ajuda, sim. Ele se apresenta como a origem da vida. A verdadeira vida. Isso tem pelo menos 3 sentidos. Primeiro, vida espiritual. Irmãos, antes de você crer, não vou falar nem aceitar Jesus. O correto é, antes de você crer em Jesus como seu Salvador, isso é o correto, né? Aceitar também não é que está errado, mas acho que mais da hora fica crer em Jesus. Antes de você crer, ou aquele que nasceu em berço, né? Houve um momento na sua vida que você estava morto espiritualmente. Quantos pensamentos suicidas já não houve na vida? Quantas vezes desanimado? Quantas vezes sendo enganado? Quantas vezes sendo escravo do diabo? Quantas vezes sendo escravo do pecado? E você não consegue, vivendo assim, o ser humano não consegue viver tranquilo. Vive muito perturbado, vive angustiado. Ou seja, todo mundo aqui já assistiu um filme de zumbi, né? Nós, sem Jesus, somos como um zumbi no mundo espiritual, digamos isso. Estamos com a aparência de quem está vivo, mas espiritualmente estamos mortos, estamos andando igual o zumbi. Ah, meu Deus do céu. Mas Jesus, Ele reconecta o homem a Deus, aleluia. Jesus, Ele veio para fazer com que essa nossa vida espiritual seja transformada. Porque, irmãos, não é possível que uma pessoa que aceite Jesus continue com a mesma vida. Não é possível que uma pessoa que está nos caminhos do Senhor e que de fato está crendo, tendo uma fé genuína, continue numa vida desgraçada, numa vida onde ela é escrava do vício. E sabemos que existe um tempo de libertação. Sabemos disso. Mas o Espírito Santo te dá força para você resistir e caminhar com Ele. O Espírito Santo te dá força para você ser liberto, irmão. Aleluia. Se você está com um problema, irmãos, que está te roubando a vida, que está arrancando a tua paz de espírito, seja hoje, irmãos, o dia que você vai falar também, Deus, hoje, não, me ajuda, peça ao Senhor, que você vai voltar a ter vida novamente. Segundo, vida abundante. A vida que Jesus oferece é uma vida transformada. Hoje, depois de crer em Jesus. Que sede, meu Deus.
depois de ter uma vida transformada, irmãos, você não vai viver mais ao léu. Você não vai viver mais de qualquer maneira, sem propósito. A vida com Jesus é uma vida com propósito. A vida abundante, para o mundo, uma vida abundante é uma vida onde você tem tudo aquilo que você deseja. Com Cristo não é assim. Eu não estou dizendo que Deus ele não abençoa. Abençoa. E eu quero, quem não quer? Eu quero. Só que o foco é você viver uma vida com propósito. Que se Deus, aos empresários aí, se Deus te abençoar, fazer você ficar milionário, eita glória, é porque Deus está te dando um propósito. Propósito na obra dele. Propósito na vida de Jesus, propósito na vida da igreja. Porque Deus ele não vai te abençoar para você viver só para você, mas é para você transbordar, irmãos. Eu não falo somente de riqueza, tá? Se você tem um carro, abençoa com seu carro. Transborde com seu carro. Se você tem uma moto, transborde com sua moto. Se você tem seus pés, transborde com seus pés. Aleluia. E também essa vida abundante, é uma vida que tem comunhão com Deus. É uma vida que tem paz. É uma vida que tem esperança, foi dito aqui. Irmãos, e é uma vida que te dá um sentido eterno. Olha essa vida com abundância que você tem, que Jesus nos dá. É uma vida que te faz ressignificar o que você tem, o que você ganhou, o que o Senhor te deu. A vida com abundância é você viver para Deus pensando, Deus, eu vou fazer isso aqui para te glorificar, até que o Senhor venha. O sentido eterno é, Senhor, a minha vida não acaba aqui. Eu estou fazendo isso. E eu sei que nós vamos ter o galardão com o Senhor. Quem sabia disso? Que quando nos encontrarmos com Jesus, Ele vai dar o galardão para cada um, conforme aquilo que Ele fez. Sabia disso? E quem está almejando o seu galardão? Eu quero, não sei qual é, o que quer, quanto é, mas eu quero. Aleluia. E terceiro, a vida que Jesus fala aqui, fala sobre a vida eterna, irmãos. Jesus, ele venceu a morte, aleluia. Então quando ele diz, eu sou a vida, ele está dizendo que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que pertencem a ele, aleluia. Se você não se alegra com isso, irmão, eu não sei como fazer te alegrar. Irmãos, uma hora nós vamos ter que enfrentar a morte se Jesus não voltar antes. Ninguém está preparado para morrer. Ninguém. Mas o Espírito Santo nos capacita. Olha que interessante. Ontem eu estava conversando com o meu concunhado. E ele falou, cara, como é que será? Você teria coragem de negar Jesus? Se de repente vai entrar essa grande tribulação, a pessoa chegar em você e falar, e aí, você vai negar Jesus, senão eu te mato com a faca no seu pescoço. Falei para ele, cara, eu não sei como será no momento, mas eu acredito que o Espírito Santo nos capacitará de falar, eu não nego o meu Senhor. Eu não nego o meu Senhor, eu não neguei o meu Senhor na vida, eu vou negar na morte? Não, porque a morte não tem a palavra final sobre mim. Quem tem a palavra final sobre mim é o Senhor. E Ele fala, eu te dou a vida eterna. Eu posso passar pela morte, mas não é o fim. Esse final que vocês consideram o fim é o recomeço. É um recomeço eterno, irmão. É sobre isso. Essa é a nossa esperança. Eu vejo muitos com a esperança presa nos bens materiais, presa naquilo que pode me servir. Mas Jesus está dizendo, eu sou a vida. Nós vamos ter que enfrentar, irmão. Tem que enfrentar uma hora, a morte. Se não for a nossa, infelizmente nós vamos nos deparar com a morte de um ente querido.
Aqui na terra, a morte é o ponto final do ser humano. Triste. É triste, irmãos. Eu trabalho, todo mundo sabe, entregando oxigênio. Tem um rapaz lá que... Toda vez que a gente chegava lá, trocar o oxigênio dele, ele toda vez dava um cafezinho pra gente, trocava uma ideia. Era no mínimo 15 minutos lá na casa dele. No mínimo. Coisa que você faz 5 minutos. Você troca e sai, acabou, 5 minutos. Era pelo menos 15 minutos. Porque hoje eu entendo que o meu trabalho, ele não é só pra mim. É para servir. Eu estou servindo. Eu estou levando vida. Eu estou levando pulmão para outra pessoa. Entendeu? Possamos ressignificar o sentido que nós temos no nosso trabalho, irmãos. Não estamos servindo a mim só. Eu estou servindo o Senhor. Eu estou servindo o meu próximo. E toda vez que eu chegava lá, era um cafezinho. Às vezes era um bolinho, uma tortinha. Cara, era da hora. Fiquei trocando oxigênio com ele menos de um ano. Coisa de uns 8 meses, mais ou menos. Outro dia estava chegando lá, perto da casa dele, o filho dele ligou. Meu pai faleceu. Eu não era tão íntimo assim dele. Mas a morte abala, irmão. Eu confesso, baixei a cabeça e chorei. Eu chorei. Eu confesso que eu tive medo do futuro dele na eternidade. Porque ele frequentava candomblé, ele era um bandista há muitos anos. E para ele essa era a verdade dele. Eu não sou juiz para dizer quem é salvo ou não. Mas eu me preocupei. Isso acontece às vezes, a gente perde gente querida, a gente se preocupa, a gente chora. Mas Jesus, Ele é a vida, irmãos. Ele vem para te dar vida nesse dia chamado hoje. Ele trouxe você aqui, irmãos, para que você possa olhar para Jesus e você não ter medo, irmão, do seu futuro. Essa certeza que nós temos, essa esperança que a igreja tem. Não abre mão, irmãos, disso. Hoje o Senhor está nos chamando para nos fortalecer nele. Em Jesus. O Senhor está nos chamando para estender a mão e falar: Jesus, segura a minha mão. Eu estou caindo, Senhor. Eu estou fraco. Eu estou desanimado. Mas o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E chegar até o Pai é ter vida, irmãos. Chegar até o Pai é ter comunhão, é ter intimidade. Você tem intimidade por meio de Jesus para chegar ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que com uma palavra fez tudo. Ele disse: haja luz e houve luz. Depois ele fala: que haja separação das águas, do firmamento, e separou. Depois houve a terra seca. E depois disse que para os animais apareceu tudo com a sua palavra, irmãos. E o que seria o seu problema para liberar uma palavra e não mudar essa situação? Entenda, irmãos, que em Jesus Cristo você está no caminho certo. Que em Jesus Cristo você está na verdade, na única verdade que Deus preparou para o homem. E que em Jesus Cristo você tem a vida que Ele chamou para você ter. Basta você falar: Pai, e Ele vai te ouvir. Essa é uma mensagem de esperança, irmão. Para quem está confuso, perdido, com medo. Eu quero te convidar para olhar para Jesus. Confie nele. Eu quero dizer que com Jesus, como o pastor Eduardo falou no domingo passado, com Jesus nós não estamos isentos das dores. De forma alguma. Não estamos isentos dos problemas da vida. Falei da morte agora, não estamos isentos. A qualquer momento a gente está caminhando aí, de repente, sei lá, dá um ataque cardíaco, a gente cai e morre. Baixa a cabeça, sei lá. Muitos casos a gente já ouviu isso.
Nós não estamos isentos, irmão, dos problemas. Mas com Ele, irmãos, Ele te dá força para você passar, porque você não está sozinho. Você não está só. Ele te dá força para você passar por esse problema, para você vencer. Eu quero dizer, o vencer, irmãos, o vencer aqui é o que Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso eu posso passar por vários problemas, mas Ele me fortalece. Você quer saber como é que você vence? É quando você está sendo forte. Essa é a vitória, é ser forte nos problemas. Posso tudo naquele que me fortalece. E Ele te fortalece esta manhã, nesse dia. A conclusão que eu quero trazer para os irmãos é essa. Não tenha medo, irmão. Os discípulos estavam confusos, com medo. O mestre indo embora, estavam até, de certa forma, perdendo a identidade, o senso de pertencimento. Eles estavam com medo. E era um momento de transição. Era um momento que eles iam... Era um momento de passar da presença física de Jesus para a presença do Espírito Santo, do Consolador. Esse era o momento. E nós estamos vivendo esse momento. Nós não estamos vendo Jesus. Mas o Espírito Santo, ele habita em você. O Consolador habita em você, irmão. O medo vai fazer parte. Mas entrega aos pés de Jesus. E tenha certeza que em breve, irmãos. Eu não vou falar que é para me exaltar, não. É para exaltar Jesus. Se você não der um glória, sério, se você não se alegrar com isso, eu não sei, mas em breve, não está longe, está perto, em breve, irmãos, em breve, Ele virá, Ele aparecerá nas nuvens e vai te resgatar. Você terá o corpo transformado. Aleluia, aleluia. Olhe para Ele, irmão. Olhe para Jesus. Em breve Ele vem. E não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais morte, irmão. Aleluia. Ele é a nossa vitória. Coloca de pé, irmãos. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Apresenta diante de Deus aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem quebrado o teu coração, aquilo que está no seu mais íntimo e está te perturbando, como perturbou os discípulos. Os discípulos acharam que estavam perdendo a identidade. Pelo contrário, estavam ganhando uma nova. A nova era representar Jesus. Coloca a mão no teu coração. Apresenta diante de Deus aquilo que te dói, irmão. Aquilo que está te trazendo confusão. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é para nos consolar. Hoje o Senhor veio nos trazer esperança. Hoje o Senhor veio falar ao nosso coração que nós não estamos sozinhos. Mas o Senhor está trilhando cada passo, cada caminho. E não só isso, o Senhor é o nosso caminho. E muitas vezes nós não te negamos, Deus, porque o Senhor nos fortalece. Olha para a tua igreja, Senhor. Olha para a tua igreja. Todos nós temos problemas, Senhor, mas o que são os problemas diante da tua grandeza? Eu sei que o Senhor está conosco, mas eu só te peço, Deus, alivia, Deus, um pouco essa nossa dor, e eu sei que o Senhor alivia. Coloca a mão, Deus, na nossa alma, coloca a mão no nosso coração.
Nos ajuda, Senhor, a continuar trilhando esse caminho vivo. E que dia após dia, Deus, nós possamos olhar, como já tem dito aqui, Deus, olhar para Ti e oferecer ao Senhor o sacrifício vivo que sou eu. Ainda que dói, estou no caminho. Ainda que eu esteja confuso, eu estou no caminho. Ainda, Deus, que eu me atrapalhe, mas eu estou no caminho. Eu te peço, Deus, coloque a mão sobre a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda a seguir, Pai, os Teus passos. Aleluia, glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, só para encerrar. Os discípulos estavam confusos. E muitas vezes nós nos encontramos dessa maneira. E o que Jesus está dizendo: vocês têm a mim, vocês têm tudo. Ainda que você não entenda como que está funcionando o Evangelho, ainda que eu não entenda muito bem a Bíblia, eu não estou conseguindo compreender, eu leio, mas não consigo compreender. Mas Jesus está dizendo: calma, você tem a mim. Se você tem a mim, você tem tudo, ainda que você não compreenda. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. E você com as suas palmas, adore ao Senhor agradecendo.